Glória a Deus. Então nessa noite, com muita alegria no nosso coração, eu gostaria que vocês recebessem essa mulher de Deus com muita honra, a missionária Camila. Oh, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Oh, amém. Gente, está perfumado demais esse lugar, hein? Quantas mulheres lindas, cheirosas. Até as que estão suadas, que saíram direto do trabalho, estão cheirosas, porque estão com o perfume de Jesus na vida. E esse não vence depois de um dia de trabalho, não. Glória a Deus. Vocês podem dar uma salva de palmas pela vida da missionária Maria Helena? Glória a Deus. Deus abençoe. Abra comigo a sua Bíblia aí. Agora sim, vamos lá. Livro do Gênesis, capítulo de número 21. Glória a Jesus. Quem achou pode dar um amém. Diz assim o texto: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme o Senhor havia ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse Sara a Abraão: deita fora esta escrava e o seu filho, porque o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva, mas em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ele também é da tua descendência. E você diz amém por essa palavra. Aqueles que têm assento podem fazer isso, podem se assentar, dando glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Aos que estão de pé, que o Senhor renove as suas forças nessa noite. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. A narrativa que nós acabamos de fazer menção, de Gênesis 21, ela é muito poderosa, porque ela relata um momento único, especial. Por que não dizer um momento que traz desfecho e significado real a toda a história e a toda a vida de Abraão e Sara, desde que o Senhor lhes apareceu, desde que o Senhor manifestou a sua voz e fez uma promessa a Abraão, em Gênesis capítulo de número 12. De lá para cá, foi muito tempo de peregrinação, foi muito tempo de espera, foi um tempo de experiência, foi um tempo aprendendo, caminhando, armando tenda, desarmando tenda, armando tenda, desarmando tenda, andando, parando, seguindo, prosseguindo, aliançando, desvencilhando, toda uma vida, todo um processo.
Desde que você recebe a promessa, junto com a promessa, você também entra num processo até que se cumpra tudo aquilo que o Senhor lhe prometeu. Então, de Gênesis 12 até o relato que nós acabamos de fazer menção em Gênesis 21, é como se fosse a coroação de tudo aquilo que Abraão vem peregrinando e tudo aquilo que ele e Sara viveram até esse dia, o dia em que o Senhor traz o cumprimento de tudo aquilo que havia dito, o tempo em que eles estão prontos para receberem, e não somente receberem, mas também celebrarem ao Senhor, por todo o bem do Senhor durante esse processo, por todo o aprendizado, por toda a experiência, mas agora por toda a coroação desse processo. Isaac, o filho da promessa, o Senhor cumpriu. Abraão já tinha 100 anos, mas o Senhor cumpriu. Sara já era uma senhorinha, bem senhorinha, mas o Senhor cumpriu. O Deus que disse que daria um filho, deu o filho. O Deus que deu o filho, lhe deu a garantia da amamentação, lhe deu a garantia do leite. É interessante porque no bojo de tudo aquilo que Deus prometeu, falou o tempo todo sobre gerar, falou o tempo todo sobre multidão, falou o tempo todo sobre filho, falou o tempo todo sobre descendência, mas não falou sobre a sustentabilidade da promessa, não falou sobre o leite. Mas Sara agora, no dia em que Isaac está sendo desmamado, Abraão está tão feliz, que está oferecendo um banquete, uma festa. Diga comigo, uma festa. É um dia de celebração ao Senhor, pela fidelidade de Deus, pelo cumprimento de uma promessa que foi tão esperada e consequentemente tão desejada. Sara está feliz porque deu à luz a Isaac, e ela diz: "Ei, Abraão, quem diria que Sara teria um filho nessa idade? Quem diria que você seria pai nessa idade? Quem diria que o Senhor traria renovo para os nossos dias nesse tempo da vida? Quem diria que haveria novidade no fim?" E Abraão, Sara está muito feliz. Eu estou parafraseando tudo o que significa o que Sara está dizendo. Sara está dizendo: "Ei, Abraão, quem diria que o ventre dessa senhora seria fecundo, seria fértil, seria produtivo como de uma menina nos seus melhores dias? Quem diria que Sara geraria um filho tão saudável? Quem diria que Sara geraria um filho tão forte? Quem diria que esse ventre seria alimentado pelo próprio céu para gerar a promessa e o cumprimento daquilo que Deus falou?" Aí o texto diz assim: "E disse mais." E é esse mais aqui que, dentre tantas coisas, também nos chama a atenção logo no início da narrativa que nós acabamos de ler. E disse mais. O que é esse mais? São coisas que Deus não falou literalmente, mas fez, porque estavam no bojo da promessa. E disse mais. Dá uma olhada para quem está ao teu lado e diga: "Vem mais aí." Se eu te disser que Deus vai fazer tudo o que te prometeu, e ainda vai te surpreender com coisas que não deu tempo de falar, mas vai fazer, porque fazem parte da dinâmica do milagre, fazem parte de todo o processo do cumprimento da promessa. Sara está tão feliz em tê-lo amamentado. Sara está feliz em celebrar uma festa pelo tempo do desmamamento. Significa que ele mamou e que ela teve leite suficiente durante todo o processo e todo o período do qual Isaac precisava ser amamentado. Todo mundo sabe aqui que o processo de amamentação, apesar de ser doloroso, depois que ele passa do processo doloroso, pelo menos para a maioria das mulheres, ele se torna muito satisfatório. Não apenas para a mãe, mas principalmente para a criança. O salmista chega a falar sobre isso. Ele fala que muitas vezes diante de Deus, ele se sentiu descansado, relaxado, como uma criança depois do momento da amamentação, como uma criança que reclina sobre o seio da sua mãe, satisfeito, de barriga cheia. Então é muito prazeroso para a criança, e depois desse processo também para a mãe, que percebe que pode satisfazer. Fora isso, todas as propriedades benéficas no leite materno. Ele é tão poderoso que há quem tire de si para dar para outros. Hoje em dia, alguns hospitais trabalham com banco de leite, a fim de que as crianças recebam todos os nutrientes que só podem vir da maternidade, né? De uma mãe que gerou leite. Agora,
Sara sabe que vai viver o cumprimento de uma promessa e celebra pelo filho, mas eu vejo ela celebrando pelo leite. E só quem já viveu parte ou todo o cumprimento da promessa entende por que Sara está celebrando pelo leite. Porque depois que Deus começa a cumprir tudo que te falou, e você passa por todo o processo e começa a viver a sua vida para ver o cumprimento de tudo que Deus te falou, dá um medinho quando Deus cumpre tudo. Dá um medinho. Parece que tipo assim, será que ele vai embora agora que cumpriu? Será que ele vai dar continuidade? Será que eu vou dar conta de segurar tudo que ele me deu? Por isso que muito antes de viver o cumprimento de uma promessa, Deus usa o tempo da espera para desenvolver com você relacionamento. Porque uma promessa se cumprir quer dizer muita coisa, mas não quer dizer tudo. Tem muita gente que vive o cumprimento de uma promessa e quando a promessa se cumpre, vive a ausência da companhia de Deus. Porque enquanto a promessa se cumpre, esqueceu-se da aliança. E deixa eu te falar uma coisa, depois que a promessa se cumpre, não é a promessa que se mantém, é a aliança que mantém o cumprimento do que Deus entregou. Você quer ver como é que tem princípio bíblico que nós estamos falando? 2 Reis, capítulo de número 4, se não me engano, quando fala sobre a sunamita, da qual o profeta Eliseu lhe prometeu um filho, quando o menino tinha aproximadamente quase uns 12 anos de idade, o texto diz que o menino veio a falecer. Quando o menino veio a falecer, ela não chamou o cortejo fúnebre não, colocou o menino no quarto do profeta, no quarto do homem de Deus, albardou a jumenta e subiu o Carmelo para encontrar-se com ele, e ela tinha com ele um relacionamento. Se você for olhar o texto, você vai perceber, a mulher nunca se relacionou com os dons do profeta, ela sempre se relacionou com ele, com o não com o profeta, com o homem, com o ser humano. Ela não diz, por exemplo, no início do relacionamento, marido, vamos construir um quarto porque ele é profeta. Ela não está se relacionando com os dons, ela se relaciona com a conduta. Ela diz, marido, vamos construir um quarto para ele, porque eu tenho visto que ele é santo homem de Deus. Ela não se relaciona com os dons dele, ela se relaciona com ele. Agora é claro, se ela alcança ele, os dons são consequência. Tanto que ela não pede para ele orar uma vez na casa dela, e sem ela solicitar absolutamente nada a ele, mesmo sabendo quem ele era, é ele que manifesta desejo de ministrar sobre ela o exercício dos dons. Aí ele não pergunta se ela quer, ele olha para ela e diz, tu conceberás. Por este tempo determinado o Senhor te dará um filho. Agora veja, no mínimo, no raso, a gente está falando de quase 15 anos de convivência entre Eliseu, esta mulher e o marido dela. Eliseu tem relacionamento com ela antes do filho, no processo do filho, e mantém o relacionamento e o quarto profético depois do filho. No mínimo, por baixo, quase 20 anos de amizade. Aí escuta isso. Quando o menino morre, ela sabe que ele não tem obrigatoriedade profética com ele. Por que não? Porque ele não disse que o menino não ia morrer, ele disse que o menino ia viver. E a morte, consequência de quem está vivo. Então a profecia se cumpriu. O menino nasceu ou não nasceu? Viveu ou não viveu? Cresceu ou não cresceu? Mas um dia saiu com o pai, o texto diz que deu um problema lá na cabeça, entrou gritando e veio a falecer. Ela coloca o menino no quarto, vai de encontro ao homem de Deus, vai para a entrada do cume do Carmelo, encontra Eliseu e revoga a ressurreição do seu filho, revoga uma solução. Ele manda Geazi, ela não sai, por quê? Não me relacionei com Geazi. Geazi come lá em casa porque vive na tua aba. Vou ficar aqui. Ela diz, vive a tua alma que eu não hei de te deixar. Em outras versões tem um termo que eu gosto ainda mais. É como se ela dissesse assim, ou você desce comigo ou não desce nenhum de nós dois. E aí ele desce com ela. É a primeira vez que o texto vai dizer que a visão de Eliseu foi fechada. Eliseu tem a visão aberta o tempo todo. É diferente da gente, que tem a visão aberta entre um culto e outro, entre uma busca e outra, entre uma leitura da palavra e outra. Para a gente abre-se o canal à medida que a gente busca. Como Eliseu busca o tempo todo, o canal dele sempre está aberto. Só que nesse dia, quando ela sobe, Geazi tenta segurar ela, e Eliseu diz, deixa ela, como quem diz, solta. Por dois motivos. Primeiro, porque ela não é todo mundo, e ele responde o segundo, solta ela, por quê? Eu vou ter que saber dela, qual é a necessidade dela, e por que ela veio atrás de mim, porque o Senhor me encobriu.
Eu costumo dizer isso aqui a grosso modo, tá, gente? Eu costumo dizer que é como se Deus está ali com ele no monte o tempo todo. Mas como ele desenvolveu um relacionamento com ela, Deus não precisa ser intermediário do que ela vai falar para ele, porque eles têm um relacionamento de amizade, de fraternidade. Mas Deus, tu fala tudo, tu intervém em tudo. Só que o texto diz que a visão dele fecha na hora que ela tenta subir. Por isso ele tem que dizer: Geazi, solta ela. Falando a grosso modo, é Deus dando um passo para trás dizendo: resolve teu negócio aí. Isso é relacionamento seu. Não que Deus não está abençoando, Deus está ensinando a Eliseu. O que a gente lê no livro do Pequeno Príncipe: tu é responsável por aquilo que tu cativas. Se responsabiliza aí por esse relacionamento. Por isso que a gente diz: dá dinheiro, mas não dá intimidade, né? Aí ela vai lá, fala com ele, os dois descem junto, ele volta para a casa dela, o menino está na cama do quarto dele. E por que ele ressuscita o menino se ele não tem obrigação? É muito tempo comendo naquela casa, é muito tempo vivendo com aquela família. Eliseu tem dívida? Irmão, não é dívida, é compromisso. Não é dívida, não é jogar na cara, o nome disso é aliança. Agora veja como uma aliança tem o poder de fazer uma promessa que tinha recebido a sentença da morte ser completamente mudada, porque o profeta retornou à casa e trouxe vida. Aí eu te pergunto, foi a promessa que se garantiu? Não foi. Foi a aliança que ela tinha com Eliseu que deu vitalidade a uma promessa que já tinha se cumprido. Irmã Camila, o que você está dizendo? Não queira viver o cumprimento de uma promessa sem construir com Deus uma aliança. Não queira viver de Deus o cumprimento do que Ele falou sem compreender primeiro quem Ele é e por que Ele está te fazendo esperar durante esse processo. Quando a promessa se cumpre na casa de Abraão, Sara está muito feliz, muito feliz. E agora eu vou dizer por que ela está feliz. Porque Deus falou do filho, mas nunca enunciou o leite. E você diz: irmã Camila, mas não é praticamente consequência? Quem tem filho tem leite? Quem te disse? Tem mães aqui que partilham do que eu estou dizendo, tiveram o filho, mas não tiveram o... Isso é relativo, sobretudo na vida de uma mulher que está recebendo um milagre no ventre. Só que ela está feliz, andando pela casa de um lado para o outro, dizendo: ah, Abraão, o texto diz, e disse mais. O mais aqui não é só para a gente saber, o mais aqui também revela a perspectiva, a expectativa e a reação de Sara diante de ter podido ter o prazer de ter amamentado Isaac. Eu, por exemplo, sou de um tempo em que a gente chamava mãe de leite ou irmão de leite. Era quando uma vizinha, uma amiga, uma prima gerava no mesmo período que você, mas uma dava leite e a outra não dava. Aí ela cronometrava o horário que você ia dar de mamar para poder levar o filho dela, e ele também tem condições de absorver os nutrientes do seu leite. Quando a gente crescia, olhava para o irmão e fazia gosto em dizer: é meu irmão de leite, né? Era um jeito. Isso era muito comum naquele período. Isso era muito comum entre os hebreus. Agora olha o que Sara está dizendo: disse mais. Quem diria, Abraão? Quem diria? Como é que a gente usa esse termo? Quem diria? É quando a gente está falando de uma projeção maior do que a nossa expectativa. E Abraão, quem diria que Sara te daria um filho? E disse mais. Quem diria, Abraão, que Sara o amamentaria? Mas Camila, não entendi. Agora você vai entender. Ela está dizendo: Abraão, eu estou muito feliz, porque o Deus que deu o filho também deu o leite. Aí você diz assim: o que tem a ver? Entenda isso de maneira profunda. Deus não vai te colocar num ambiente de cumprimento de promessa sem dar a você condições de dar manutenção. Não. Olhe para quem está ao seu lado e libere essa palavra de ordem. Diga para essa pessoa: o Deus que dá o filho está fraco. Diga: o Deus que dá o filho também envia o leite. Mas Camila, eu não entendi. Olha isso: o leite materno que Sara gera, o leite que Sara vai gerar para alimentar Isaac, é Deus dizendo: depois que eu cumprir a promessa, eu não vou te dar tchau, não. É
Deus dizendo: depois que eu cumprir a promessa, eu não vou te largar para agora prometer para outro não. Joga por terra esse trauma que você tem de gente que te engravidou e deixou você cuidar do filho sozinho. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu não sou como aquele canalha, eu não sou como aquele cafajeste, eu não sou como aquele ou como aquela que faz e vai embora. Deus está dizendo: quando eu te inserir no cumprimento de uma responsabilidade, eu vou te dar condições de administrar, de manter e de sustentar aquilo que eu confiei no teu ventre, aquilo que eu confiei na tua história. Pega na mão de quem está do teu lado, que eu já estou sentindo graça de Deus para profetizar. Sacode ela, não deixa ela usar a cadeira para descansar não. Quer descansar, vai descansar em casa. Sacode ela e mostra que ela sentou do lado de uma profeta, e diz: Deus, sacode, Deus te deu o filho, o projeto, o cumprimento, e vai garantir o leite. 2019, 2020, 21, 22, Deus não vai te deixar depois que cumprir. Deus não vai te abandonar depois que cumprir. Tem leite vindo aí. Não, vou falar de novo. Tem leite vindo aí. Você diz: Deus, está doendo. Por quê? Porque processo de conservação de leite e período de enchimento de leite é período de dores. Você diz: está doendo. Deus está dizendo: estou fazendo estoque. Você diz: Deus, está pesadão. Deus, está difícil. Deus está dizendo: é porque você não vai ter só de segunda a sexta. Alguém está olhando para você, para o ministério que eu te propus, e está dizendo: aproveita esse momento. Olha para quem está do teu lado e diz: quem gerou em mim o que eu pari não vai embora depois que nasce não. Olha para quem está do teu lado e diz: quem colocou em mim o que eu estou gerando, quem colocou em mim o que eu estou acreditando, está mantendo a reserva, o estoque. Aguenta a pressão, aguenta a pressão, aguenta a pressão. Deus está trabalhando com o estoque, Deus está trabalhando na reserva. Alguém diz: aproveita esse momento. E Deus está dizendo: eu não te tirei de onde te tirei para você viver um momento. Eu te propus uma carreira, eu fiz contigo um compromisso. Eu tenho leite para tua cria. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara amamentaria esse filho, Abraão? Quem diria que Sara amamentaria esse filho? Deus que dá os filhos não deixa o menino sem leite. E detalhe: o Deus que gera no seu ventre não te obriga a pegar o menino para mamar em quem não gerou. A palavra do Senhor orienta acerca da semeadura, que os primeiros que plantam são também, consequentemente, os primeiros que colhem. O texto diz que o Senhor tira o seu povo da terra do Egito, terra da escravidão. Egito é terra da? Escravo não tem salário, é escravo. Estão do lado das panelas, disputando para ver se sobra pedaço de cebola. Aí Deus quebra o cativeiro, levanta Moisés: vai, tu serás o libertador do meu povo. Deus orienta, abre caminho. Trabalha de maneira extraordinária. Conduz o povo no deserto. Está no deserto, mas estão vivendo com o eu sou. Quem é o eu sou? O mesmo Deus de Abraão. Quando o Senhor se manifesta a Moisés na sarça e pergunta para ele. E Moisés pergunta: quando eu chegar lá e me perguntarem que Deus me enviou, como é que eu te identifico? Diga que o eu sou te enviou a eles. Ele está fazendo alusão a Abraão. Diga que eu sou o Deus do pai, dos pais dele. Eles me conhecem.
Só que o eu sou tem muito mais ainda no bojo, sem ser apenas o paralelo da aliança com Abraão. É claro que isso já seria o suficiente, mas o eu sou que fumega no meio da sarça, ele está dizendo: Moisés, eu sou tanta coisa que o que eu sou não dá tempo de me revelar agora para você. Como é que eu descubro então? Do mesmo jeito que Abraão descobriu. Você lembra como é que foi que Deus se revelou a Abraão quando lhe fez a promessa? Diz para ele: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra em que eu vou te mostrar. Aí eu te pergunto, Deus disse que terra era? Não. Às vezes a gente diz: a Deus, eu quero ir, a Deus, eu vou, a Deus, eu te obedeço. E você fica esperando Deus te passar a localização, assim como o Google Maps tem o poder de te enviar uma localização. Quando Deus falar, eu vou. Só que toda promessa afere o seu nível de obediência. É por isso que Deus não passa a localização, porque Ele não quer que você vá pelo resultado, Ele quer que você vá pela viagem, pelo caminho. Por quê? Não importa necessariamente aonde eu vou, dependendo de em que companhia eu. Deus está querendo que Abraão entenda e valorize que não é apenas aonde ele vai chegar, mas é com quem ou quem o levará. Você quer ver uma coisa interessante no texto da chamada de Deus a Abraão, Gênesis capítulo 12? Antes de Deus dizer vai, primeiro ele disse sai. Tem gente aqui que está dizendo: ah, Senhor, eu quero ir. O Senhor está dizendo: se você não sai, você não vai. Primeiro sai, primeiro sai. A gente quer fazer o contrário com Deus. Se o Senhor fizer, eu saio. Se o Senhor fizer, eu vou. E Deus está dizendo: se você sair, eu faço. Se você sair, a gente vai. Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra em que eu vou te mostrar. Disse qual era a terra? Mostrou qual era a terra? O que Deus está dizendo? Caminha comigo. Às vezes a gente fica tão focado no cumprimento da promessa que esquece de desfrutar o trajeto da viagem. Por isso que Deus diz: vai para a terra em que eu vou te mostrar. Entre linhas para a gente aqui nessa noite, Deus está dizendo: ao invés de se preocupar só com o destino, aproveita a viagem. Aproveita a minha companhia durante esse processo. Seus cultos nunca foram tão poderosos quanto os que você tem vivido, enquanto você viaja rumo ao cumprimento de uma promessa. Deus está contigo nesse trajeto, Deus está contigo nesse processo, e isso faz com que os cultos sejam maravilhosos. Você acha que quem está em pé nesse culto é porque já recebeu o cumprimento de promessa? Não, é gente que não ignora o processo. Por quê? Porque sabe que ainda que não tenha chegado, a viagem está valendo a pena. A caminhada com Deus está valendo a pena. Dá uma olhada para quem está ao teu lado. É um parênteses nessa noite que eu quero abrir, mas olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: enquanto não chega no destino, dá uma olhada com graça para ele ou para ela e diz: aproveita a viagem. Curte a viagem, dá uma olhada na vista, dá uma olhada no processo. Olha quantas alianças que você fez, olha quantas amizades Deus te deu, olha quantas coisas você construiu, olha quantas coisas você aprendeu. E alguém diz: e aí, a promessa já se cumpriu? E a gente diz: não. E por que você está rindo? Porque a viagem está uma delícia, a caminhada com Ele está sendo. Sacode umas duas pessoas aí e diz: aproveita a viagem, aproveita a viagem. É o que Deus está dizendo para Abraão. O que é que Deus está dizendo? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra em que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Deus não disse qual era a terra, mas garantiu que a companhia dele e Abraão andando na presença dele daria a ele o destino final, com o sucesso da viagem que ele estava. Volta para Moisés, porque estamos falando da sarça. Quando ele diz eu sou, quando ele diz eu sou, ele está dizendo: Moisés, não dá para eu dizer tudo que eu sou agora para você. Eu sou tanta coisa que a gente não vai resolver isso em 15 minutos de sarça fumegando. Você quer ver se Deus fosse abrir um parêntese ali? Ô Moisés, ele diz: vai, liberta o meu povo, vai e caminha comigo, vai que eu vou com vocês, vai que eu guio, e ainda nesse monte me adorareis. O que ele está dizendo? Vem comigo que eu vou me revelando. Eu vou revelando quem eu sou na caminhada. Você quer ver como é que Deus se revela na caminhada? Por isso que não dá tempo de dizer ali na sarça. Se ele diz ali na sarça: Moisés, tá, e o eu sou significa o quê? Deus é tanta coisa boa, Deus é tão Deus. Ele poderia dizer: eu sou Jirê,
o que provê. Eu sou Nissi, bandeira. Eu sou Rafá, que cura. Eu sou Tsidekenu, justiça. Eu sou Deus da guerra em dias de guerra. Eu sou o Deus da paz em dias de aflição. Eu tenho o poder de te botar na guerra e te fazer sentir paz enquanto você guerreia. Eu sou tanta coisa, Moisés. Ebadassai. Eu sou o Deus que prova, mas sou contigo providência. Mas de vez de botar banquete, sento contigo na areia do deserto e mostro a minha fidelidade, não te dando banquete, mas comendo pão do teu lado, para você saber que eu sou fiel. Eu não sou fiel só quando eu te boto no banquete, eu sou fiel quando eu sento contigo e como o lanche que você está comendo. Você está entendendo a diferença? Então, se Deus fosse abrir um parêntese ali para dizer, não ia dar tempo. Então ele diz, Moisés, vai. Por quê? Porque eu vou me revelar enquanto vocês caminham. E aí, enquanto eles caminham, o eu sou se manifesta. Eu sou o quê? Eu sou sandália que não acaba. Eu sou roupa que não rasga. Eu sou bainha que não descostura. Eu sou roupa esgaçada que não rasga. Eu sou linho que não desentoa. Eu sou couro que fica no sol direto, mas não solta a cola da sola. O que ele está dizendo? Eu sou sustento, eu sou provisão. Vamos falar mais rasgado? Deus está dizendo, se você caminhar comigo, você vai saber quem eu sou maná que desce do céu, eu sou água que solta da rocha, eu sou coluna de fogo durante a noite, eu sou nuvem ao redor do arraial durante o dia. Eu sou o vento que sopra do oriente, eu sou o vento que sopra do ocidente, eu sou o vento que trago carne, eu sou o vento que provê pão, eu sou o vento que faz corvo de garçom, eu sou o vento que faço dos anjos meus ministros e dos meus ministros mensageiros e labareda de fogo. Eu sou o que sou e fora de mim não há outro. Eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que você precisar que eu apareça. Eu sou o teu salário depois de 22 dias de trabalho. Ai, irmã Camila, Deus não é meu salário não. Meu salário é tão pequeno. O teu salário é pequeno, mas o Deus que se manifesta no teu salário é grande. Como é que um salário como esse teu filho estuda onde estuda? Como é que um salário como esse tua casa é como é? Como é que um salário como esse você anda como anda? Como é que um salário como esse você não está devendo nada a ninguém? Deus está dizendo, eu sou o teu salário, eu sou a tua extensão, eu sou o que você precisa que eu seja na hora. Mas, ô Moisés, não vai dar para você saber tudo que eu sou agora não. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diz, é muita coisa. Se eu fosse dar oportunidade aqui, não ia ter um que não ia poder dizer nada, a não ser que não lembre. É muita coisa. É muita coisa, é muito testemunho. É muito testemunho. Dá uma olhadinha aí para tu atrás. Não é olhar para trás não, é para a sua história. Né? Deixa eu colocar melhor então. Dá uma olhada para o que passou. Você diz assim, aquele ano eu achei que não ia aguentar. E ele diz, pois é, mas eu sou. Eu sou. E aquela humilhação que alguém disse, você não vai entrar lá porque você não é. Ele disse, vai sim, porque eu sou. Eu sou. E aquela escola que disseram, lá só estuda milionário. Aí o Senhor disse, pois é, mas eu sou. Eu sou com teu filho, eu sou na tua casa, eu sou com teu marido. E aquele menino que não tem nem aliança com Deus, mas por causa da aliança que você tem com Deus, o nomezinho dele passou lá na lista que dos que devem ser eliminados no ano agora que passou 2018. Alguém bateu na porta da tua casa e disse, está dizendo que é o último ano do teu filho. E Deus está dizendo, descansa, porque eu vou preparar a mala desse garoto, colocar ele para longe. Porque eu sou Josué. Vai fazer esse povo herdar a terra que Deus jurou a Abraão que lhes daria. Aleluia, aleluia. Mas o povo em dado momento se curva diante de outra adoração que não a Deus, a idolatria, ídolos constituídos por mãos de homens. Aí Josué, antes de encerrar o seu momento como juiz do povo, ele diz assim, se Baal é Deus, seguia Baal.
Agora, se o Senhor é vosso Deus, deitai fora os vossos ídolos. Se eu fosse parafrasear o que Josué está dizendo, ele está dizendo isso aqui: fala para mim o que Baal deu para vocês. Porque Deus não está exigindo a adoração de vocês, porque Ele precisa se autoafirmar como Deus, não. Deus está exigindo a adoração de vocês, porque Ele sabe tudo que depositou em vocês ao longo desse processo. É justo que vocês o adorem, é íntegro que vocês o adorem, é digno que Ele seja adorado. Ele, quem confiou a vocês a terra em que vocês estão. Aí Josué diz assim: eu vos dei terra que não trabalhastes, cidade em que não edificastes. Ele está falando em nome do Senhor. O Senhor vos deu terra que não trabalhastes, cidades que não edificastes. Vocês estão morando em casas que vocês não ergueram. Aí ele diz assim: vocês estão colhendo. Como é que é isso, rapaz? Quando o Senhor tirou eles da terra do Egito, da escravidão, e introduziu então a geração de Josué e Calebe dentro da terra que é a Canaã, a terra que Deus não falou a princípio como era, mas depois que caminhou, cumpriu o que disse a Abraão, lembrando-se da sua aliança. Olha isso. Aí ele diz: essa terra, vocês estão colhendo. O que ele está dizendo? No dia que Deus tirou vocês do Egito e introduziu vocês nessa terra, vocês não entraram nessa terra para semear, vocês entraram nessa terra para colher. Aí alguém pensa: irmã Camila, que injustiça, como é que alguém colhe aonde não plantou? Às vezes Deus bota o inimigo para trabalhar numa terra que é nossa. Deixa eu ir devagar para eu não falar heresia. Aí você diz assim: Josué disse: o Senhor vosso Deus colocou para fora Jebuseus, Heveus, Heteus, Amorreus, Cananeus. Esse povo todo repartia a terra. Você sabe que quando Moisés mandou os espias, um cacho de uva precisava no mínimo de... Isso não é figurado, é literal. Olha a propriedade de fertilidade da terra. Olha a propriedade de fertilidade da terra. Aí você diz: tadinho, o Jebuseu plantou e não colheu. Tadinho, o Amorreu plantou e não colheu. Coitado, esse povo hebreu é muito abusado mesmo. Eles chegam depois. Por isso que tem gente que tem medo de crente. Pode ser a faxineira da auxiliar de serviços gerais. Às vezes o da presidência se sente incomodado de vigia com esse povo, que ele chega como escravo do nada. E daqui a pouco ainda um vigiado está sentado aqui na cadeira. Aí alguém pensa: será que não é mérito? Não, eu não estou falando apenas disso. Eu estou falando daquilo que precede a nossa existência. Eu estou falando daquilo que foi anunciado, daquilo que foi profetizado. Aí você diz: o Jebuseu plantou, o Amorreu plantou. Mas plantou aonde? Em terra que Deus deu a Abraão. O que é que Deus está dizendo? Vocês estão pensando o quê? Que promessa é dada ao outro por uso capião? Pode passar o ano que for, a terra é dele. A terra é do povo dele. Deus está guardando aquilo que é seu. Deus está guardando aquilo que é seu, e você está perturbado. Tem alguém usufruindo o que Deus me deu. Tem alguém plantando onde Deus me deu. Será que Deus é Deus de confusão? Deus está dizendo: não faz confusão não, fica aí aonde você está. Ele está plantando, está semeando, está preparando a terra. Oi, irmã Camila, peraí, como é que ele plantou e a gente vai colher? Dá uma olhada para quem está do teu lado e diz: 400 anos de salário atrasado. Calabaço. De graça não, filhão, que nada é de graça. 400 anos comendo cebola, 400 anos vivendo a míngua, 400 anos fazendo barro na coxa, 400 anos fazendo pirâmide para Deus que não é meu, 400 anos vivendo para gente que não é minha. Aí Deus levanta esse povo, diz: Moisés vai, Moisés morre. Aí diz: Josué entrega. Aí Josué diz: deita fora os vossos ídolos, porque o Senhor vos deu terra que não trabalhastes, cidade que não edificastes. E agora vocês estão colhendo das vinhas e dos olivais que vocês não plantaram. Aí alguém diz: injustiça? Não, 400 anos de trabalho atrasado. Por que Deus não pode botar eles dentro de uma terra onde ela ainda precisa ser semeada? Como é que você tira o subsídio de milhões de pessoas, coloca elas numa terra vazia, para que elas plantem a semente, para que aquilo cresça? Quando chegar no dia da colheita, esse povo já morreu há muito tempo.
Então Deus transporta eles. Aí você diz, por que eu estou demorando nesse deserto? O Senhor está dizendo, eu quero que você chegue no dia da colheita. Ah não, quem entendeu reage. Quem entendeu celebra. Quem entendeu faz uma festa. Alguém vai olhar para você e vai dizer, está demorando. Você diz, eu estou caminhando. Está demorando. Você diz, eu estou pegando um solzinho. Por quê? Porque quando ele cumprir, eu não vou chegar nem para plantar. Eu vou sentar, eu vou comer, eu vou celebrar, eu vou adorar. Você vai chegar em dia de colheita. Você vai chegar em dia que os cachos de uva estiverem produzindo. Vai beber o melhor vinho. Vai comer o melhor pão. Recebe, recebe, recebe. Você vai chegar em dia de colheita. Os inimigos devem olhar e dizer, aí, chegou ontem e já sentou na janelinha. Filho, antes de sentar na janelinha, sentei muito na panela. Antes de você me ver pendurado na janela olhando a brisa, ou na rede da varanda, alguém olha na tua casa, que porcelanato bonito. Pisei muito em barro, menino. Não fica achando que Deus fez isso porque achou meus olhos bonitos, não. Deus colocou uma vida. Ai, Camila, é mérito, não é graça. Mas não vive em coerência com a promessa não, para ver se você recebe. Agora tem uma coisa. Olha que coisa interessante. Um momento incógnito enquanto é escravo. É por isso que você não pode pedir para Deus te exaltar em momentos de aflição. Por quê? Porque senão todo mundo vai ver a tua vergonha, porque o momento é de humilhação. Agora olha que coisa interessante. Enquanto é escravo é esquecido. Em dias de colheita é mencionado. Por isso que os outros acham que você caiu de paraquedas. Deus dizendo, trabalha nos bastidores, na hora certa eu viro o holofote. Calma. Se eu virar o holofote agora, tudo que vai aparecer é como esse marido é um brutamontes. Se eu virar o holofote agora, tudo que vai aparecer é a quantidade de nota vermelha no boletim desse moleque. Se eu virar o holofote agora, tudo que vão ver é o quanto você ainda precisa ser lapidado. Se eu virar o holofote agora, vão te aparecer mais os teus espinhos do que a tua espiritualidade. Se eu virar o holofote agora, não verão a espiritualidade, só verão a tua carne gritar em dias de dor. Em dias de dor falamos bobagem. Em dias de dor não conseguimos explorar o melhor que somos. Aí você diz, Senhor, vira o holofote. Deus está dizendo, fica atrás da cortina, meu filho. Agora quando eu te tirar daí, relaxa. Gente que vive com a barriga no tacho na cozinha, Deus está dizendo, eu estou preparando o dia que você vai ser convidada. Aleluia, aleluia. Aí olha o que Deus diz quando lhe confia essa promessa a Abraão. Eu vou introduzir a sua descendência numa terra que mana, quem lembra a expressão? Leite, manutenção, estabilidade. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Deus está dizendo a alguém aqui nessa noite, eu não vou te dar um carro para você não ter condições de pagar a parcela. Deus diz assim, vou eu te colocar numa casa. Aí Deus te mostra qual é a casa. Quando você vê ao lado de fora que tem jardim, que tem piscina, você fala, isso é muito caro. Tem que ter jardineiro, tem que ter piscineiro. Aí Deus está dizendo, você não está entendendo? O Deus que dá a casa, dá o jardineiro, dá o piscineiro, dá o pintor. Irmão, se está desesperado, batendo cabeça de um lado para o outro, das duas uma. Ou não entendeu quem deu, ou não foi Deus que deu.
Deus está dizendo, você vai saber que o cumprimento é meu quando você tiver condições de manter, de gerir, de administrar, de subsidiar. Estou sentindo de Deus liberar isso aqui. Quem acredita toma posse agora. Deus está dizendo a alguém aqui: eu vou te dar estabilidade. Pega na mão de alguém aí. Não pega na mão não, vamos fazer melhor. Levanta a direita, o mais alto que você puder. Levanta junto à esquerda. Agora abre os dois braços e coloca no ombro de quem está do teu lado aí. Vai por trás, abre assim. Consola essa pessoa e diga para ela: a casa da promessa terá estabilidade de quem prometeu. Deus está dizendo: meu contrato contigo é vitalício, meu contrato contigo é perpétuo. Honra a aliança e eu honrarei a manutenção da promessa. Quem acredita glorifica o eu sou. Aleluia, aleluia. Aleluia! Oh, aleluia! Sai medo, você perdeu espaço no coração dela hoje. Sai culpa, sai retrato do passado, lembrança do passado, história do passado. Hoje Deus está dizendo: levanta teu olho, olha para frente, aonde o seu olho contemplar, eu te darei por possessão e vou te dar estabilidade. Na terra que te plantar, o leite é estabilidade, o mel é novidade. Ele está dizendo: vai ter estabilidade e ainda vai ter novidade. Agora, fecha os teus olhos, sinta Deus te movendo aí agora. Sinta Deus movendo no teu interior. Deixa Deus te mostrar a fachada desse comércio. Deixa Deus te mostrar a face desse filho. Deixa Deus te mostrar a marca desse carro novo. Fecha os teus olhos aí agora. Deixa Deus te mostrar esse homem vestido de terno e gravata. Deixa Deus te mostrar esse menino que estudou a vida toda em escola pública, segurando o canudo do nível superior na mão e dizendo: eu quero honrar a minha mãe que trabalhou para eu estar aqui. Eu quero honrar o meu pai que me honrou para estar aqui. Eu quero honrar a Deus que me colocou aqui. Deus está dizendo a alguém aqui isso. Fecha os olhos e veja o que os seus filhos herdarão. Veja a terra que o Senhor teu Deus preparou para você. Veja a manutenção do Deus que te entregou a promessa. Sua família não vai ficar com fome, sua descendência não vai ser miserável, sua vida espiritual não definhará, sua casa é sacerdotal, sua família é sacerdotal. Levitas, cantores, adoradores se levantarão dentro da tua casa. Deus não te tirou à toa. Da onde te tirou, você não é mais uma, você é aquele que Deus levantou. Você tem caminhado com Deus, você tem andado com Deus, Deus tem andado contigo. Ebarasi comarabas. Emana. Gente, a gente não está nesse mundo a passeio não. Desde que a gente conheceu Jesus, a gente tem caminhado com Ele. E vez ou outra a gente quer tratar a companhia de Deus
como se fosse a companhia de um amigo que a gente encontrou. Deus tem caminhado com a gente. Vez ou outra, onde eu estava, a fim de animar alguém, eu dizia assim: Deus é contigo, Deus é contigo. Um dia Deus disse assim para mim: para, porque eu não sou com todo mundo não. Tem que caminhar com Deus para a gente dizer: Deus é contigo. Não é de qualquer jeito que você ganha o privilégio da presença. Se gente de carne e osso que erra igual a gente, falha igual a gente, é vacilão igual a gente tem que deixar construir relacionamento de confiança para saber se vai andar junto com a gente. Aí Deus está dizendo: e a minha presença, pum, assim. Não. Olha que coisa interessante, a narrativa que nós acabamos de fazer menção diz assim: e o Senhor visitou a Sara e fez o que havia dito. Olha para quem está do teu lado e diz assim: vai ser como Deus disse. Não precisa, aqui, não precisa, não precisa repetir isso não, só me ouvir. Não precisa diminuir a sua expectativa só porque você, depois de um tempo de maturidade, de caminhada, está achando que é grande demais. Você pode ter confundido a profecia. Deus está dizendo: eu sei o que eu falei, sei o que já fiz, e também sei o que falei e ainda não fiz. E o Senhor visitou a Sara, e o Senhor fez como lhe havia dito, e cumpriu como havia prometido. E o Senhor fez. Aí você diz: mas como é que vai acontecer? Ora, o texto diz: o Senhor fez. Por que você está vivendo tentação? Por que sua fé está sendo tentada pela incredulidade? Porque você fica achando que é você que vai fazer. Só que olha o que o texto diz. Então, o Senhor Deus, o Senhor, Gênesis 1, o homem procura uma mulher, e o texto diz assim: todavia não se achava. O texto diz: todavia não se achava. Você acha que é Deus que está procurando? Quem é que está procurando? É Ele, está vendo um monte de animal, está vendo um monte de criação. Quem sabe não tem aí alguém igual a mim, mas todavia não se... No dia que o Senhor manifesta a Eva por intermédio da costela de Adão, no caso a mulher, como propriamente diz o texto, aí o texto diz assim: então o Senhor Deus fez. Quem fez? Quem fez? Só que quando Deus faz promessa, a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa. A responsabilidade de quem faz a promessa não é de quem cumpre, é de quem promete. Se eu prometo para você uma coisa, eu não posso te obrigar a fazer o que eu prometi. Se fui eu que prometi, a responsabilidade não é de quem recebe. A responsabilidade é de quem se compromete. É de quem falou que ia fazer. Mas durante o processo, movido pelas nossas culpas, a gente acha que tem que fazer alguma coisa, que tem que botar uma H na cama de Abraão. E Deus está dizendo, aí e o Senhor Deus fez. No dia que trouxe a mulher, Adão procurava, não achava nada. Então o Senhor Deus fez. Tombou ele num sono, tomou um pedaço da costela e fez uma mulher. Deus está dizendo: por que você está agoniado com coisas que eu faço? Por que você está metendo a mão em coisas que não estão na sua alçada? Meu irmão, isso aqui é fé. Então o Senhor Deus fez. Completa para mim com vontade. Então o Senhor Deus fez. Então o Senhor Deus fez. Ô, perturbação, por que você está desbaratado de um lado para o outro? Não, porque você sabe que se eu não fizer, ninguém faz. E o Senhor está dizendo: e agora eu sou ninguém? Você tem entristecido o Espírito Santo. Porque eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Então o Senhor Deus fez. Tem coisas que só Deus. Tem coisas que só Deus. Se é Deus que vai fazer, você tem a maior garantia de todas. Deus está dizendo: não era para você estar perturbado, era para você considerar feito. Eu nunca falhei. Olha para quem está do teu lado e diz assim: será que Deus, nesses anos todos de caminhada, ainda não tem crédito contigo? E cumpriu o que lhe havia prometido. Já estou concluindo e vou fechar aqui. Sabe que depois disso tem mais 15 minutos, né? Mas é verdade, pode cravar aí que vai ser.
Reuniu a casa, dia de festa, cumprimento de promessa. Eita alegria. Agora veja, como o cumprimento da promessa de Deus não faz esquecer-se dos princípios que levam a casa a ser arrumada mesmo depois do cumprimento da promessa. Tem uma pendência, eu disse que tem uma mulher chamada Agar, que é serva egípcia de Sara, que a própria Sara colocou na cama de Abraão e ele aceitou, fez esse sacrifício. E teve então, na semente de Abraão, um filho com Agar, cujo nome era Ismael. Esse menino entrou na descendência de Abraão. Mãe Camila, o que você tem para falar de Agar? Alguém já está coçando e dizendo, mete o malho na Agar. Eu não meto o malho em quem Deus chama de serva. Mãe Camila, o que você tem para falar de Agar? O que você tem para falar contra Agar? Eu não tenho nada para falar contra Agar. Nada. Mãe Camila, o que Agar deve às mulheres? Nada. Servo obedece. A senhora manda, vai para a cama dele. E ela vai. Tem um filho, é rechaçada, é humilhada, volta para o deserto. Ouve a voz do Senhor, só fala egípcio, mas pronuncia as palavras daquele que viu, dizendo El Roi. Como é que uma egípcia fala em hebraico? Depois de muito tempo andar com o hebreu, sabe qual é o nome de seu Deus? El Roi, eu vi o Deus que me vê. Deus de Abraão passa a ser conhecido seu Deus. Deus de Abraão honra a semente de Agar. Em momento nenhum Deus a execra. Deus lhe mostra onde está a fonte, Deus lhe mostra onde está o poço, Deus lhe mostra onde está o conserto, Deus lhe mostra aonde está a justiça, Deus lhe mostra onde está o equilíbrio, Deus lhe mostra tudo. A gente tem que parar de se queixar de gente que fez o que a gente permitiu. Ela não tinha autonomia nenhuma para ir para a cama com Abraão. Você já viu que de Agar eu não falo nada, mas se eu entrar em Sara... Mas não vou entrar não. Essa mulher, Agar, teve um filho. E agora ela vive debaixo do subsídio das tendas de Abraão, da família de Abraão. Afinal tem uma descendência. Em dia de festa, em dia de cumprimento de promessa. E é aqui que eu já disse e repito. Não tem cumprimento de promessa que faça Deus esquecer-se do princípio de correção de uma pendência. Mas Camila, o que você está dizendo? É festa, está tudo muito bom, está tudo muito bem. Só que o texto diz que quando ela vê Ismael, que é filho de Agar, a quem ela chama de escrava, é interessante, porque se você olhar o texto, no dia que ela introduz Agar na tenda para conhecer a Abraão, Sara diz para Abraão, deita com a minha serva. Mas depois que Agar se ensoberbece momentaneamente, quem foi que nunca falhou? Sara não bota ela para fora de casa, porque não pode, mas mata na unha, aí ela sai. Não vou nem entrar nesse quesito. O Senhor diz, volta e humilha-te debaixo da mão da tua senhora. Ela volta e se humilha. Só que nessa o Senhor já visitou ela. Falou, também sou com teu filho. Vou honrar o fruto do teu ventre. Vou te dar uma possessão. E estou te dando até o nome da criança. Sabe o que Deus está dizendo? Filha dele, mas a responsabilidade é minha. Ela volta, se humilha. Volta então a convivência. Vem comigo, volta a convivência e pendência não podem morar juntos. Voltou, consertou. Mas Sara está com aquilo no coração. Porque quem mata na unha fica com o assunto mal resolvido dentro de si. Você acha que a Agar está mal? Tá não. De serva, está tendo status de quase senhora. Quem está mal é Sara, que está tendo que dividir o reinado. Agar não mata a Sara na unha. Não há isso no texto. Depois da humilhação, houve conserto da parte de Agar. Só que Sara não engole. Aí o texto diz assim, que nesse dia da festa, nesse dia do grande banquete, Sara vê o irmão de Isaac, Ismael, o filho de Agar, implicando com Isaac. Quem tem irmão, levanta a mão. Nunca deu um peteleco na orelha dele. Nunca deu-lhe um chute. Quem tem irmão, meu irmão, não sofre com bullying na escola, não. Já sai de casa trabalhado. É coisa de irmão, né? Escute isso, por favor, redobre sua atenção, vou concluir. Quando ela vê Ismael implicando, zombando aqui, é implicância, instigando. Coisa que mais acontece entre irmãos, sobretudo quando o caçula está debaixo da possessão do mais novo.
Dá um close aqui em mim, irmão. Ai, Elaine Barros. Deus viu, hein? É brincadeira. Estou falando com a minha irmã mais velha. Então preste atenção. Só que olha o escândalo. Abraão, deita fora esta escrava. Era a serva. Olha o termo. Deita fora esta escrava. Ela repete. E joga fora também o filho desta escrava. Porque o filho desta escrava não herdará ou não reinará com o meu filho Isaque. E ela está irada. Aí você quer dizer para mim que isso é porque viu Ismael implicando com Isaque? Isso é uma espinha entalada desde o dia que eu te botei na cama do meu marido. Só que nem toda a farinha que eu comi ainda me fez deglutir o que está pendurado aqui. Sabe o que é isso? É um copo que está pingando água há muito tempo. E na última gota eu deixo derramar. Não foi a gota que encheu, mas foi a gota que derramou. Sabe o que é isso? Já botei muita coisa debaixo do tapete, só que o tapete já está ficando empoeirado até por cima. Sabe o que é isso? Estou fingindo costume, mas não estou aguentando mais. Sabe o que é isso? É dar a paz do Senhor e continuar trocando de calçada. Sabe o que é isso? É chegar depois da hora do culto para ter que sentar atrás, para quando alguém disser, vire para o irmão que está do seu lado, você não quer ela do seu lado. Você não quer ele do seu lado. Sabe o que é isso? É sair de casa bem cedo quando ainda está escuro e voltar bem à noite quando as pessoas já dormiram, para você não ter que desfrutar de convivência. Por quê? Tem uma pendência. Sabe o que é isso? É viver debaixo da cobertura de onde Deus fez promessa e de onde Deus cumpriu promessa, mas não ter alegria para desfrutar do que Deus deu, porque você tem que conviver com algo que Deus não fez, mas mora na tua casa. Desculpa, mas eu vou falar rasgado. Aonde Deus vai sarar, vai tirar uma casca de ferida agora. Então aguenta um pouquinho o incômodo, mas tem bálsamo de Gileade hoje aqui. Sabe o que é isso? É ter que conviver com uma filha de um ajuntamento anterior que seu marido teve. É ter que conviver com ela sabendo que ela te odeia e você também não a suporta. Mas tem que criar a relação da convivência, mesmo onde há uma pendência. Sabe o que é isso? É ter que conviver depois de um período de traição com alguém que você não conversou sobre isso e está tentando fingir que perdoou para ver se releva, mas a pendência continua lá dentro. Há uma série de desconfortos debaixo da casa da promessa. E alguém está dizendo, como pode? Agora eu estou dizendo, como pode num dia de tanta festa, de tanta alegria, no dia de um banquete, irmãos? O que era para ser celebrado, termina com alguém sendo expulso. Deus se manifesta porque a Bíblia diz que quando Abraão ouve o que Sara disse, o seu coração se angustia, porque Isaque é seu filho, mas Ismael também é seu filho. Com certeza, manifestação de culpa em muita gente que está aqui, gente que não consegue celebrar completamente o que Deus está fazendo, porque traz no presente do cumprimento da promessa, pendências de um passado. Agora eu vou te dar aqui agora a palavra da paz e da calmaria. Você não está trazendo essa pendência porque quer. É porque tem um emaranhado que é tão difícil de resolver que você quer, mas não sabe nem onde mexe. Como é que você mexe no que não volta? Como é que você mexe no que já passou, no que já maturou? A gente só ora. E tem gente aqui orando, Deus, faz alguma coisa, eu não sei o que fazer. Só que quando o copo vira, a gente diz, eita, derramou. Deus diz, eu permiti. Eu ouvi isso uma vez, isso circula na rede social, parece clichê, mas é verdade. Às vezes tem que doer como nunca, para não doer nunca mais. O que é isso? Deus concorda com a maneira com que Sara falou? Não. O jeito com que Deus fala com Abraão mostra que Deus não aprova como Sara disse. Abraão, não temas fazer o que Sara, tua mulher, te diz, porque em Isaque eu chamei a tua descendência, mas também do filho desta... A quem Sara chama de escrava, Deus chama de... O que pensamos sobre as pessoas não muda o conceito que Deus tem acerca delas. Sua opinião não influencia o que Deus pensa sobre alguém. Isso é muito bom. Isso é muito bom, sobretudo quando o alguém é você. Escuta isso. Não deita, faz o que Sara, tua mulher, te diz. Deus não está dizendo, eu concordo com Sara. Não é exatamente isso. Deus está dizendo, não é que eu concordo com ela, mas vou usar o que já aconteceu para terminar o que vocês começaram, mas não souberam pontuar.
Aí você diz, mas irmã Camila, no meio de uma situação dessa, em dia de festa, Deus está dizendo, tem que ser um dia. E qualquer dia que acontecer, vai te incomodar. Vai te incomodar. Derramou. Espatifou. Isso aqui é igual leite quando ferve. Você está olhando para ele. Terminou de arear o fogão. Você diz, desgramado, hoje tu não vai acabar com o meu trabalho, não. Aí tu fica assim olhando. Aí alguém passa, o que você está fazendo? Estou olhando o leite. Fulano, vem aqui. Não posso, estou olhando o leite. Isso aqui é igual pendência dentro de casa. A gente não resolve, mas tem que ficar olhando, tem que viver pressionado. Tem que viver mediando as mensagens de WhatsApp. Alguém diz assim, fala assim, você não posso falar assim. Aí você diz, olha, eu acho que é melhor fazer assim. Aí outro diz, fulano disse alguma coisa. Não, não é isso, é que o tempo todo, vigiando o leite. Vem assim e faz assado. Só que filho, você não cuida de todo o tempo todo, a família é grande. As coisas acontecem. Ninguém vela por ninguém o tempo todo. O sono que pegou as loucas também fez dormir as prudentes. Isso fala da nossa impotência. Aí está lá olhando leite. Essa situação está igual leite. Está lá olhando leite. Por que eu estou falando isso? Mas Camila, já recebi a palavra. Por que está falando isso? Para você entender que o cumprimento de uma promessa não execra a ordem da casa. Para você entender que estar vivendo o novo de Deus não coloca Deus na posição de não resolver o velho. Uma coisa nova não tem o poder de fazer sumir uma pendência. Eu amei essa palavra profética, colocando a casa em ordem. É o que Deus está fazendo. Tem gente aqui que começou a pregar, acha que as pendências acabou. Começou a cantar, acha que as pendências acabou. Deus me deu um ministério, as pendências acabou. Aí casa com uma mulher agora, tem filho com ela. Meu filho é lindo. E o outro? Não vai dar pensão, não? E o outro não vai ajudar, não? E a pendência do passado vai ficar como? Aí fica a vida toda tensionando e olhando leite. Fulano, vem aqui, não posso. Porque já areei o fogão e estou olhando leite. Olhando leite. Hoje eu te pego. Aí daqui a pouco o zap faz assim, plim. Vou aqui olhar rapidinho, né? O quê? Mentira. Não. Quê? Vou printar. Não é possível, vou ligar. Fala. Não. Não. Quê? Não é possível. Vamos orar. Aí dá uma de crente no final, ouviu a fofoca toda. Né, vamos orar. Vamos orar porque... Né? Aí, quando desliga o telefone e senta para pensar na causa de oração, então, no silêncio da casa, toma o ouvido um barulho. Já ferveu lá, né? Você tá de boa e então... Tu dá-lhe um salto. Não! Não! Aí abaixa o fogo. Perdão, desliga o fogo. Na maioria das vezes, já pega o pano. E quem limpa com leite quente, sabe que vai ficar marcado. Quando não, fica tão desesperado que tira a jarra depressa, derrama o resto. Quando não, esquece que estava quente, mete a mão na grade. Para limpar. Droga! Murmura, reclama, grita, chuta, fala tudo, menos glória a Deus. Alguém chega em casa e aí, bom dia, derramou o leite. Escuta. Depois de um tempo de ver o leite derramado, e as irmãs aqui que são mais velhas no leite. Estou começando com leite, vou fechar com leite, tá? Entende que não adianta mais nada. Quem já viu muito leite ferver depois de um certo tempo, já volta para a cozinha assim. Aí vem um visitante, sai da cozinha, para não se aborrecer. Aí vem alguém na cozinha. Maria, se fogão aqui, o leite, deixa isso aí, porque ainda está.
Onde esfria tudo? Aí ela vai lá, tira, volta tudo de novo. Bota para ferver de novo o que sobrou, se não tiver derramado. Desliga o telefone. E monitora o leite. Você diz assim, Camila, derramou tudo. Mensagem estava muito boa. Não achei graça você fechar com isso. Podia ter fechado na hora da colheita, virou. Meu compromisso não é com virar, é entregar a mensagem completa. Quando Deus diz, faz o que Sara, tua mulher, te diz, ele não é que ele está dizendo eu concordo, ele está dizendo, agora que já derramou, deixa esfriar. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo para nós hoje aqui? Acerca das pendências que estão conflitando a convivência do desfrutar do cumprimento da promessa. Deus está dizendo, isso não vai acabar com a tua festa, nem vai destruir tua família. Presta atenção no que Deus vai fazer. Porque tem alguém aqui dizendo, não pode derramar porque isso vai acabar com tudo. Deus está dizendo, isso só vai acabar com a angústia. Isso só vai acabar com a tristeza. Isso só vai acabar com o sentimento faccioso, com o sentimento de perseguição. Aí tem alguém dizendo, irmã Camila, Deus vai fazer vingança. Deus está dizendo, eu não vou entrar para vingar, eu vou entrar para dar equilíbrio. Eu vou entrar para trazer justiça. Por quê? Porque Deus não vai guerrear em favor de Abraão para destruir a casa de Ismael. Por que não? Deus não luta contra Deus. Você diz, fulano não é de Deus. Deus está dizendo, todo mundo é de Deus, só que vocês estão morando tudo junto. Então eu vou botar cada um no seu cantinho, cada um na sua terra, cada um no seu quadrado. Escuta isso. Faz o que Sara, tua mulher, te diz. Porque eu vou cumprir o que falei para vocês, eu vou cumprir o que falei com eles. Vou fazer aqui o que disse que ia fazer e vou fazer lá o que eu disse que ia fazer. O que Deus está dizendo? Abraão, deixa comigo. Olha para quem está do teu lado e diz, já ferveu. Já derramou. Deixa Deus completar o processo. Não ficará situação mal resolvida na casa da promessa. Não haverá isso. Deus não vai permitir com que você deixe de desfrutar o privilégio do cumprimento da promessa por causa de culpas e pendências antigas. Deus está entrando hoje para dizer, o teu passado não vai atrapalhar o teu futuro. O teu passado não vai destruir a alegria do seu presente. Levanta a tua mão e diz, o presente vai ser presente. Não vai dependência, não vai dependência, não vai dependência. Você vai desfrutar da promessa. Despediu H. Irmã Camila, H passou um processo, passou, mas venceu. Botou para debaixo da... Meu Deus, gente, como é que é o nome do negócio? Debaixo da... Que tenda, não é a Bíblia não? Botou o menino debaixo da árvore para morrer. Pensou. Por quê? Porque a gente quer se distanciar daquilo que a gente não foi capaz de cuidar. Deus foi lá, Deus viu o menino. Ela mediu distância de um tiro de flecha. Aí o texto diz assim, e o menino cresceu e foi flecheiro. A medida mais comum na Bíblia para aferir distância não é tiro de flecha, é tiro de pedra. Lembra de Jesus? Distanciou-se dos discípulos cerca de um tiro de pedra. 2 metros, 3 no máximo. Aí o texto diz assim, H se distanciou do menino. Quando pensou que ia morrer depois de ter sido expulsa? De ter sido despedida, perdão, expulsa não, despedida. Distanciou-se do menino cerca de um tiro de flecha. Aí você pensa, vai morrer, é isso aí, ó. Aí o texto diz assim, e o menino cresceu. De cara, já tinha que dar culto e ações de graça. Por quê? Não morreu. Tem coisa que você jurou que ia morrer. Deus falou, não morreu e ainda cresceu. Aí o texto diz assim, e o menino cresceu. Podia ter se tornado tanta coisa. Aí o texto diz assim, e o menino cresceu e foi flecheiro. O que você usa hoje para aferir a medida da sua morte, não é a sua morte. É Deus dizendo, o que usam para aferir a sua morte é o que vai te tornar especialista nessa área. Cresceu, se tornou flecheiro. Chegou no deserto, aí o texto diz que prosperou ele e prosperou a sua mãe. E viveram no deserto, e o texto diz assim, e a mão do Senhor estava com ele. Aí você diz, oi irmã Camila, que tristeza, a mensagem estava tão bonita, banquete, festa, cumprimento de promessa, todo mundo na mesma casa, mas tinha pendência. Deus limpou o fogão, tirou o leite derramado, fez o que tinha que fazer. Aí você diz, mas estava tão bonito todo mundo junto.
E quem disse que separou? No dia que Abraão morreu, o texto diz: e sepultaram seu pai, Isaque. Sabe o que Deus está dizendo? É a desordem que está atrapalhando a comunhão. É a pendência que está atrapalhando a fraternidade. Você acha que é a pessoa, você acha que é o fulano, você acha que é a fulana, e o Senhor está dizendo não, é a pendência. Aí o que eu vou fazer? Diz o Senhor, eu vou dar equilíbrio. Aí alguém diz: irmã Camila, justiça? Não, equilíbrio. A justiça de Deus é balança fiel. Sabe o que é isso? Deus não depende de um lado para poder subir o outro. Deus está dizendo: diante de mim os pratos ficam iguais. Ele honra Sara e Abraão, ele honra Isaque, mas ele também honra Agar e Ismael, e permite com que eles tenham comunhão. Pega na mão de alguém, tira a bolsa do colo, coloca a bolsa embaixo do banco e prepara, porque no 3 você vai ficar de pé num salto de glória. É no 3, senta, é no 3. É ordem, senta. Acabei de pregar quase 2 horas de ordem, que não vai ficar pendência. Irmã Camila, quem está em pé? Quem está em pé vai levantar o braço, como se estivesse levantando o corpo. Ok? 1, pega na mão de quem está do seu lado. 2, sacode essa pessoa. Isso, para de sacudir, foi só para acordar. Olha para ela e diz assim: não esquece. Quem dá o filho, mantém com leite. Fala: não esquece. Não é apenas o cumprimento, é a aliança. Fala: não esquece. Sai primeiro e vai depois. Não esquece. Você pode não ter a localização, mas tem a companhia na viagem. Olha de novo e diz: não esquece. Aproveita a viagem. Não esquece. A companhia é melhor do que a terra. Por fim, diga: não esquece. Deus vai cumprir tudo que te falou. Diz: não esquece. A promessa não resolve a pendência, mas a aliança, o princípio, vai resolver a pendência para você desfrutar da promessa. 3, bota ele de pé e diga: não vai ficar pendência, não vai ficar pendência, não haverá pendência, não vai ter culpa, o teu passado não vai atrapalhar o teu futuro. Deus está cuidando do... Diga: não esquece. Tá fraco, não esquece. Você vai receber todos os atrasados. Não esquece. O dia do cumprimento. Você não chega para plantar. Grita, grita: não esquece. Você chega para colher. Vai chegar em dia de colheita. Ele vai colher, vai colher, vai colher, vai colher, vai colher. Colher, 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 colher. Colher, 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 colher. Colher. Segura aí. Vou te dizer como é que crente adora a Deus.
Gente, que Deus fala com a gente de uma tal maneira que a gente dá glória, a gente dá aleluia. A gente adora a Deus com glória e aleluia. O salmista diz: quando Deus fala, a congregação diz glória. Mas tem uns dias aí que Deus tem falado tanto comigo que não dá nem tempo de eu verbalizar um verbo que transmite a adoração. Aí alguém diz: Irmã Camila, você está ficando doida? Irmãos, eu não acho que é loucura não. Pelo contrário, eu acho que eu nunca fui tão honesta comigo mesmo na minha maneira de adorar. Tem dia que eu quero organizar e dizer glória, mas eu nem consigo, eu fico assim, é um júbilo, uma intensidade. Eu vou te dar liberdade para você fazer isso em algum momento aqui nessa noite agora. Você adorar a Deus. Eu agora é que vou te pedir. Não esquece. O texto diz que Deus fez como Ele disse que faria. Alguém entrou hoje aqui e por causa do tempo que tem esperado o cumprimento do que Deus disse que ia fazer, você está tentando diminuir a expectativa, porque está achando que creu demais, que foi alto demais e que sonhou muito. Deus está dizendo: não precisa diminuir a expectativa. Deus está dizendo: não diga que me falta poder para fazer o que eu disse que ia fazer, quando te sobra incredulidade. Está dizendo: eu sou capaz de fazer tudo o que eu te disse. E Deus te trouxe hoje aqui para poder dizer isso. Vai ser como eu disse, assim diz o Senhor. Ai, irmã Camila, mas é que Deus falou uma coisa muito absurda. Então eu tenho certeza que foi Ele mesmo. Não, irmã Camila, porque Deus falou de riqueza e a gente sempre foi pobre. Ah, então agora eu tenho certeza que foi Deus. Não, irmã Camila, porque Deus falou de sacerdócio. E o menos ímpio lá de casa fuma 3 maços e bebe uma caixa por semana. Agora eu tenho certeza que foi Deus. Por quê? Porque Deus só entrega grandezas para pessoas de fato nessa condição. Você quer ver? Deus aparece a Abraão e fala com ele de multidão, de descendência, de nação. Só que o texto diz que Sara era... Poxa Deus, já que tu está falando de multidão, pega uma boa parideira, promete isso para Leia, que vai dar quase 10 tribos para Jacó. Só que o texto diz: e o Senhor visitou a Sara, e ela concebeu e deu à luz a Isaac. Você diz: eu preciso de dinheiro, eu preciso de um ventre fértil. E o Senhor está dizendo: você só precisa de uma visita. Aí olha que loucura, olha que loucura. Você pensa: não é possível que foi para mim, não é possível que essa promessa é para minha casa. Aí Isaac nasce de Sara, se apaixona por uma mulher cujo nome é Rebeca. Nele vai se cumprir o que Deus disse a Abraão: Rebeca será chamada mãe de nações pela boca do seu próprio pai e da sua própria mãe. Só que o texto diz que Jacó e Rebeca oravam, porque Deus falou de nação, porém Rebeca era... Por que Deus prometeu multidão para uma casa onde os ventres são? Olha para quem está do teu lado e diz: quanto maior for, abra aspas e diga: quanto mais louco parecer, eu tenho certeza que foi ele. Porque só Ele pode, porque só Ele faz, só Ele faz. E Ele me trouxe aqui para te dizer: eu vou fazer, eu vou fazer. Cumpriu, Deus fez. Agora veja, o texto é claro desde o princípio. Primeiro Deus disse: sai, para então dizer: vai. Antes da direção, primeiro a renúncia. Antes da direção, primeiro sair de onde eu estou. Eu sei que está muito cheio, bem apertado, e eu não estou reclamando não, glória a Deus. Mas vou pedir uma ajuda para vocês, tá bom? Abre um corredor aqui no meio para mim. Para a glória de Deus, para mim não. Isso aí, gente, abre aí. Deixa aberto, deixa aberto. Abre um pouco mais. Tem gente que não passa aí não. Isso. Maravilha. Quem estiver nessa ponta de cá, ou sai pela porta da igreja, sai correndo no estacionamento, vem aqui na frente. Ou pede licença aí do meio, vai indo por entre os bancos e pega o corredor. Irmã Camila, por que você fez isso hoje aqui? Porque nós vamos fazer assim: eu vou contar de 1 a 3.
Irmã Camila, vai fazer o apelo? Não, o apelo eu já fiz há 2 horas. Vou fazer um convite. Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, tem uma multidão de gente aqui que ama a Deus, que teme a Deus, mas tem gente aqui que está afastada de Deus. Aí diz assim: não, irmã Camila, Deus está no meu coração. E Deus está dizendo: pois é, eu estou no teu coração porque tu me tirou do teu caminho. Deus está dizendo: eu não quero estar no teu coração, eu quero estar com você no seu caminho. Eu quero voltar a ser a presença que te acompanha na jornada da vida. A oportunidade que eu vou abrir aqui agora, que o Espírito Santo nos concede aqui agora, não é para você ter carro, casa, dinheiro, não é necessariamente isso. É a oportunidade de você voltar hoje para casa com Ele de novo na caminhada. E gente que não sabe nem da onde você saiu hoje vai olhar para você. Escuta isso, porque tem gente aqui que vai ver essa experiência. E quando você chegar em casa por causa da companhia, da presença de Deus na sua vida de novo, vai dizer assim: não sei te dizer, você está diferente. Cortou o cabelo? Não. Botou botox? Hoje não. Eu quero dizer, não sei, eu estou vendo em você alguma coisa. Você está diferente. É o que? É Deus dizendo: hoje não foi o carro nem a casa, mas a presença voltou para a cabeceira da tua cama. A presença voltou para te dar sono. A presença voltou para te fazer descansar. A presença voltou para te dar paz. Irmã Camila, mas eu tenho Ele aqui no meu coração, eu não preciso ir aí na frente não. Deus sabe, mas não concorda, porque não é Camila que inventou isso. Olha para mim, gente, por favor. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar, aí eu te pergunto, não está vivendo a salvação por quê? Porque não tem fé? Não, fé tem. Uma hora dessa está aqui no culto. Por quê? Então não está salvo ainda. Não é porque falta fé, é porque sobra vergonha. Aí não vem porque tem vergonha. Vergonha de quem? De quem não paga as tuas contas? De quem não sabe a cor dos teus olhos? É, irmã Camila, é vergonha. Pois é, mas deixa eu te falar uma coisa: a vergonha é passageira. Irmã Camila, como é que eu faço com vergonha? Vem com vergonha mesmo. Porque a vergonha vai passar, mas o teu nome vai ficar no livro da vida. Não, irmã Camila, escuta essa aqui para mim é melhor. Não, irmã Camila, para mim servir a Deus é coisa tão séria. Caminhar com Deus é uma coisa tão séria que primeiro eu vou resolver a minha vida, depois eu vou. Quando eu parar de fumar eu vou. Quando eu parar de beber eu vou. Essa aqui é a que eu mais gosto. Irmã Camila, quando eu casar eu vou. Por isso que tu não casa. Porque Jesus está dizendo: ei, você não se liberta, você não se desenrola. Mas Camila, mas minha vida está um rolo. Jesus está dizendo: traz a pipa, rabioli, deixa eu te mostrar o cerol do sangue. O cerol do sangue de Jesus. Vou contar de 1 a 3, gente. Vou pedir agora, você que está aí até agora, irmão, para a glória de Deus, não saia agora. Estou falando antes de acontecer, para ninguém passar vergonha, tá? É caminho de milagre agora. Se eu ver esse corredor ser ocupado com gente que quer indo, uma vez que eu abri ele para quem quer chegar, que o Senhor te despeça com a paz que você merece por intervir o caminho de quem quer redenção. Agora, glória a Deus. Deixa eu explicar uma última coisa. No 3, tem gente que não está aguentando. Ô, irmã Camila, eu estou com tanta saudade. Irmã Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, vou aí no altar receber oração. Não vem não, que eu não estou te chamando. Irmã Camila, quem vai poder vir? Vai vir quem sabe. Irmã Camila, eu tenho uma promessa. Eu não me esqueci do que ele falou, mas eu estou com saudade da presença porque eu me afastei. E hoje eu entendo que não é o que ele me prometeu, é a presença dele que eu tenho saudade. Quando eu disser 3, você vai fazer o que elas estão fazendo. Quem está com saudade vai voltar para a casa do Pai, vai fazer uma aliança com Deus, vai demonstrar para Deus o tanto que quer pedir desculpa para Ele. Senhor, eu vim aqui hoje pedir desculpa. Eu vim aqui hoje porque o leite derramou e eu quero resolver. Quando eu disser 3, amém. É só um refrão, prepara só um refrão. Prepara só um refrão. Tá me ouvindo? Porque às vezes a gente diz, prepara só um refrão, aí canta a estrofe, vontade de... Mas aqui não tem isso não. Quando eu disser 3, solta um refrão só. Tá bom? 3.
Mãe Camila, eu estou desviada. Está desviada não. Desviado não frequenta culto. Desviado vai embora e não dá nem tchau. Que desviado é você que está aqui até agora. Que desviado é você que tem crente doido para pegar a bolsa e ir embora porque tem que pegar o ônibus. E você aqui até agora. Aí eu estou desviada. Que desviada? Você estava afastada e Jesus está dizendo: bora arrumar essa casa hoje, bora. Bora arrumar essa casa hoje. Não, porque antes de vovó morrer, Deus fez uma promessa. Ótimo, Deus fez e vai cumprir. Mas não é com a tua casa desconcertada, não é com a tua vida desarrumada. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu conto 1, levanta a mão, gente. Eu conto 2. Eu quero que as obreiras tirem o amontoamento do meio do corredor e venham colocando na lateral do altar. Vem trazendo para perto, encosta na beira do altar. Encosta porque é noite de salvação. Vamos lá, gente, rapidinho. Encosta porque tem mais gente querendo chegar. Eu conto 2. Levanta a mão e não finge que está orando não. Começa a orar com vontade agora. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus quebra cadeias. 2,5. Irmã Camila, não precisa chamar de novo. Eu preciso me consertar. Eu preciso fazer uma aliança. Eu tenho que confessar Jesus como Senhor. 3, descola o pé do chão e vem agora. Agora, vem botar a casa em ordem. Vem botar a casa. Essa casa é a sua casa.